Olá, aqui é o professor Ricardo. Vou falar um pouquinho para vocês sobre genes letais, ainda em relação a alguns casos de monohibridismo que não obedece à primeira lei de Mendel. É um outro grupo que produz alteração nas proporções do monohibridismo. Nós estamos chamando de genes letais, como o próprio nome diz, né? Genes que vão provocar a morte dos indivíduos. A existência de genes letais foi sugerido, pessoal, pela primeira vez a partir de experimentos de um geneticista francês que chamava Coenot, tá? No século 20, 1905, logo após redescobrimento dos trabalhos de Mendel, né? Então esse pesquisador ele estudava então a herança da cor de pelo em camundongos. E aqui nós iremos observar o seu experimento, o que ele descobriu, né? Então, fazendo o cruzamento aqui dos camundongos amarelos, nós iremos representar aqui por algumas letras, né, do alfabeto. Então aqui eu vou chamar de Czão, Czinho, tá? Aqui eu vou chamar de Czão, Czinho. E fazendo essa proporção, tá, nós teríamos o seguinte. Dentro dessa, puxar aqui um pouquinho, nós teríamos aqui o seguinte. Aqui nós encontraríamos, tá? Czão, Czão. Aqui nós encontraríamos Czão, Czinho, Czão, Czinho. E o último, Czinho, Czinho. Bom, nesse caso, foi que Coenot observou, né? Lógico que ele fez isso aqui várias vezes, né? Então ele observou que esse camundongo aqui, tá? Ele morria antes de nascer. Já os outros encontravam esse resultado: Czão, Czinho, Czão, Czinho e Czinho, Czinho. Então, se nós formos fazer a proporção, vou pegar aqui, nós vamos fazer a proporção: Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho, 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 certo? Esse aqui, esse primeiro morre, vou chamar aqui, ó, de letal, ok? Aqui nós teríamos então dois amarelos, dois camundongos amarelos, e esse último aqui, um camundongo cinza, ok? Então, na proporção mendeliana, tá? Na proporção mendeliana, nós teríamos o seguinte na proporção mendeliana, que no caso da primeira lei de Mendel, né, a lei da pureza dos gametas, nós teríamos, se nós fôssemos, tá, relacionar a esse resultado, nós encontraríamos uma proporção de 3:1, porque nós não iríamos, tá, encontrar o gene letal. Já na proporção dos genes letal, aqui ó, GL, coloquei GL de genes letais, nós encontramos a proporção de 2:1, tá? Então, ó, nesse aspecto aqui, eu vou puxar a folhinha. Então, foi sugerido pela primeira vez pelo francês Coenot, em 1905. Esses cientistas, em seus cruzamentos, encontravam uma proporção de 2:1, foi o resultado que nós encontramos. Não se verificando a proporção mendeliana esperada, que foi de 3:1, Coenot propôs que o espermatozoide portador do gene dominante azão não fecundava o óvulo portador do gene azão, ok? Então, olha, o indivíduo azão se chegasse a formar, mas morreria no útero antes de nascer.
os genes provocam a morte dos indivíduos, então azão a gente chama de letal, tá? Apenas em homozigose dominante que determina a morte do indivíduo. Ok, pessoal? Exercício, né? Vamos tentar fazer aqui 2 exemplos de genes letais. Os alelos letais foram descobertos por Lucien Queneau, que estudava cruzamentos em camundongos. Ao cruzar indivíduos cinza, todos os descendentes nasciam cinza. Entretanto, ao cruzar indivíduos amarelos, qual foi a proporção encontrada? Então, vamos colocar os indivíduos amarelos, né? Tentar aqui não pegar muita sombra. Ó, Czão, Czinho versus Czão, Czinho. Então, seria o cruzamento dele. Então, nos descendentes, nós teríamos Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho e Czinho, Czinho. Considerando que esse aqui, tá? Esse alelo, o Czão, em homozigose pura dominante, ele é letal. Se ele é letal, ele morre, tá? E aqui nós teríamos a proporção Czão, 2, tá? 2 amarelos para 1 cinza. Então, a opção de resposta, proporção 2 para 1. 2 para 1, letra B de bola. Agora o outro caso, tá? Uma outra questão bem legal é o seguinte: camundongos com genótipos homozigóticos excessivos têm coloração cinzenta. Os heterozigotos são amarelos e os homozigotos dominantes morrem no início do desenvolvimento embrionário. Então ele está me dizendo que eles dominantes homozigóticos são letais. Um experimento de cruzamento entre animais amarelos, então eu vou chamar novamente de Czão, Czinho versus Czão, Czinho. Você pode também estar fazendo a tabelinha, né, chamado de quadro de Punnett, onde você coloca os indivíduos, tá? Vou chamar esse aqui de masculino, esse aqui de feminino. Vou colocar aqui, ó, Czão e aqui Czinho. Czão e aqui Czinho, tá? Então aqui ficaria Czão, Czinho, Czão, Czinho e Czinho, ok? Sempre lembrando que o Czão, ele é letal. Então vou passar o traço aqui, ó. Passei o tracinho. Sobrou quem? Sobrou uma proporção para mim, tá? Vou colocar aqui uma proporção de 2 cinzas, 2 amarelos para 1 cinza, mas ele quer saber a proporção dos que nasceram. Então, dos que nasceram, pessoal, dos 4, 3 nasceram, tá? Então, das 4 possibilidades, 3 nasceram. Então, vou colocar nesse aspecto aqui o resultado. Ó, esse aqui morreu, então ele não entra na contagem, ok? Ele não entra na contagem. Aqui está me dizendo que nasceram do resultado 120 descendentes. Então eu não posso estar considerando esse Czão. Eu vou pegar então 1/3, tá? 1/3 vezes 120. Então vai ficar o que? 1 vezes 120. 120 dividido por 3. Você vai encontrar quanto? 40 indivíduos. Então letra B de bola, tá? 1/3 vezes 120. Bom, por que não poderia ser 1/4? Porque se eu colocasse 1/4, como ele está me referindo aqui, né? O número possível de indivíduos cinza, das 4 possibilidades, eu tenho 1 cinza. Se eu colocar 1/4, eu não posso contar com esse que morre na fase intrauterina. Então, esse 1 tá aqui, ó, é 1. Você teve um indivíduo cinza, tá aqui, um indivíduo cinza, tá? Dos 3 nascimentos.
eu tenho 1, 2, 3, 4. Esse aqui eu não conto. Então, 1 terço. 1, 2, 3. Aí multiplico pelo 120. Então, todos que nasceram, tá aqui. Dividido por 120, 40 indivíduos, letra B de bola. Ok, pessoal?